Bom dia a todos. Esse é o nosso ATPC 11, ATPC Remoto de Ciências Humanas. Eu coloquei aí embaixo, né? Você pode mandar seu áudio no WhatsApp e pode participar conosco ao vivo aqui. Inclusive, daqui a pouco nós teremos os professores conversando com a gente aqui no Café com Humanas. Aí, se você quiser fazer uma pergunta do que eles expuserem, manda ali no WhatsApp, a gente vai conversando com os professores aqui ao vivo, tá bom? Bom, o ATPC nosso de hoje vai tratar das ferramentas, né, para encantar no ensino híbrido. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre o que é o ensino híbrido e algumas ferramentas que servem justamente para encantar no momento em que nós estamos aí trabalhando, né, dessa forma remota e mais provavelmente trabalhando, se houver um retorno tão breve aí, a gente vai trabalhar também da forma presencial e remota, que é justamente o que o ensino híbrido pressupõe, né? Então, os objetivos dessa TPC é a conceituação, né, do ensino híbrido, e depois nós teremos aí o Café com Humanas, um momento de bate-papo com professores da rede. E nós teremos hoje 2 professores, hoje e a semana que vem, essa é a parte 1, que vão comentar sobre as suas práticas, que já mesclam esse tipo de tecnologia, de uso de ferramentas para nessa forma de híbrida, né, de trabalhar à distância, mas mantendo um certo contato com o aluno, tá bom? Nós vamos falar, a professora hoje vai trazer um modelo, né, da aula dela, feita na ferramenta Animaker, que é uma ferramenta gratuita, e ela vai explicar e conversar um pouco com a gente sobre isso. Depois nós finalizaremos essa reunião, lembrando que essa é a parte 1, e nós teremos a sequência dessa atividade de reflexão do ensino híbrido na próxima TPC, tá bom? Seguindo aí, os objetivos são subsidiar práticas pedagógicas que promovam metodologias que atendam às necessidades do ensino remoto. Então, práticas pedagógicas que promovam metodologias que atendam às necessidades do ensino remoto. Endossar práticas que contemplem as metodologias ativas. Fomentar a apropriação do ensino híbrido e suas práticas metodológicas. Então, nós vamos pensar aqui nessa questão do ensino híbrido e dessas ferramentas, principalmente focado, né, nas ferramentas digitais e tecnológicas. Tá bom? Vamos adiante. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é de que tipo de ferramenta nós estamos falando. Nós estamos falando das ferramentas de informações, né, e de comunicação. Então, nós temos aí a Unesco, em 2013, né, tem alguns marcos políticos, né, marcos históricos para a educação. Em 2013, a Unesco ela faz alguns apontamentos, né, e padronização para que de forma global, nós tenhamos aí um padrão a ser seguido, né? Então, ela coloca ali padrões de competências que vão alinhar a forma como universalmente nós trabalhamos essas questões de informação e de comunicação. Vocês vão ver, nós disponibilizamos aí no material, e aqui tem os links para vocês acessarem esses documentos, que são os marcos políticos. Vocês vão ver que lá ainda fala TIC, né, que é Tecnologias de Informação e Comunicação. As TICs, que depois agora evoluíram, né, para TEDx, chamadas TEDx, porque as TICs elas estão relacionadas às telecomunicações. Então, principalmente a questão do rádio, da televisão, de como isso pode ajudar na questão da transmissão, né, desse conhecimento e no suporte educacional que essas tecnologias podem utilizar. Mas como há de se pensar, né, fazer um programa de televisão não é nada fácil. Um programa de rádio, apesar de ser mais acessível, o rádio tem esse poder de abrangência, né, de ser mais acessível, ainda assim não é nada fácil, né? Então, existem rádios comunitárias, tudo mais, mas há ainda um certo
problema com isso tudo de acessibilidade, que não é tão acessível. Quando nós falamos em TEDx, aí entram as ferramentas digitais. E é isso que dá uma grande diferença, porque o poder e a abrangência do meio digital de comunicação, ou seja, as redes sociais, não só as redes sociais, como as redes de comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp, que ele não é propriamente uma rede social, mas é uma rede de comunicação muito poderosa, e principalmente nos alunos, quanto mais menor o seu poder de aquisitivo, né? Às vezes é a ferramenta inicial para que ele tenha acesso a essas comunicações, né? Então, o WhatsApp é uma das ferramentas mais difundidas das TEDx. Então, quando nós falamos dessas TEDx, estamos falando então dessas questões informatizadas, né, digitais dos meios de comunicação e como isso impacta na educação. Adiante. Aí nós vemos esses links, vocês têm acesso depois no material, e também a gente pode colocar aqui depois, as seguintes publicações. Então, tem os padrões de competências em TICs para professores, o marco político. Isso é uma publicação da Unesco, está aqui o link. Depois tem também os padrões de competências para professores, diretrizes de implementação, versão 1.0. Então, algumas competências, né? Vai trabalhar ali algumas questões de competências e habilidades para essa implementação das TICs. E padrões de competências em TICs para professores, módulos de padrão de competência. Então, a divisão de módulos para que se fique mais palpável, né? Para que a gente possa aprender e ter contato com essas tecnologias. Vamos adiante? Aqui, a CIEB, depois vocês digitam no Google CIEB, vocês entram no site deles, tem muita informação bem legal, bem bacana. Eles fizeram isso aqui, que é um currículo de referência. Então, não é um currículo, mas eles conseguem estabelecer uma referência para que a gente possa, a partir disso aqui, pensar essas questões de tecnologia. Então, eles dividem em três eixos bem característicos, né? E isso facilita a compreensão nossa, principalmente na elaboração de planos de trabalho, de planos de aula, de planos de execução, né? De atividades voltadas para o âmbito educacional. Então, na educação, eles falam em cultura digital, pensamento computacional e tecnologia digital. Então, são coisas bem interessantes para a gente olhar e ver. Dentro da cultura digital, onde que eu posso me encaixar aqui para trazer isso para o meu aluno estudar? Então, dentro da cultura digital, nós temos ali tecnologia e sociedade. Então, aí nós vamos discutir o impacto dessa tecnologia da sociedade. Depois tem cidadania digital, e cidadania digital a gente pode discutir questões como fake news, como cyberbullying, como a própria questão de cidadania mesmo, ou seja, como isso pode ajudar positivamente, né? Porque a gente fala sempre do negativo, aspectos negativos, né? Então, o cyberbullying, as fake news, mas também é possível que a gente trabalhe as questões positivas da cultura digital em si, ou seja, a difusão da solidariedade, a difusão de trabalhos positivos nesse aspecto de comprometimento de cidadania, tá bom? E o letramento digital, que é uma cultura de que todos possam ter minimamente um certo acesso a essa cultura digital. O mundo hoje está se tornando um mundo digital. As crianças hoje nascem e parece incrível, né? O bebezinho já quer tomar o celular da mão da mãe, porque a cultura digital nos leva a isso, tá? Depois temos o pensamento computacional, que é a forma como a gente pensa a educação, com base nessa questão da digitalização, ou seja, da informatização das coisas, e aí esse pensamento ele nos leva a pensar a questão da tecnologia. Então, tem aí a abstração, algoritmos, né, decomposição e o reconhecimento de padrões. São todas habilidades que precisam ser desenvolvidas para que a pessoa, o aluno, tanto o aluno quanto o professor, tenha a ciência
desse pensamento computacional, que ele tenha essa habilidade de pensar dessa forma, né, processual. Depois nós temos aí tecnologia digital. E aí, tecnologia digital, que é o que nós vamos pegar aqui hoje, um pouco mais focado nessa questão da tecnologia digital, porque se pressupõe, né, que nós temos aí um pouco já de prática, de conhecimento do, do uso dos dispositivos. Então, você tem um computador, você usa um computador, você tem um celular, você usa o celular. A questão nossa é que a gente sempre usou esses dispositivos de forma nossa. Ou seja, eu tenho a minha rede social, tanto é que uma das minhas falas sempre foi, né? As pessoas às vezes, eu vou passar meu número do WhatsApp, por exemplo, mas é o meu número de WhatsApp, então é algo pessoal, é algo meu. Isso indica que eu tenho já essa habilidade. Daí surgiram, alguém teve a brilhante ideia, não é minha ideia, não. Alguém teve a brilhante ideia. Pega o WhatsApp Business, coloca um chip a mais e você abre uma nova rede, porque você já possui as habilidades. A questão é que você não utilizava essas habilidades no âmbito educacional. Então você começa a transpor para a tecnologia digital as habilidades que a gente já tem, né? Eu fazia isso já, mesmo que você não tenha um curso, não tenha uma formação, mas você fazia isso mesmo que intuitivamente. Então, transpor isso para as tecnologias digitais agora, conhecendo software, conhecendo hardwares, conhecendo sistemas de informação que possam nos conduzir a essa informatização, é muito bom para nos levar adiante aí, né? Então, nós passamos aí a discutir essa questão da tecnologia digital em ferramentas, tá bom? Então, passando adiante aí, nós vamos falar sobre ensino híbrido. O ensino híbrido é justamente a composição de tudo isso que nós vimos até agora, dessa evolução, e dessas ferramentas digitais de internet utilizadas para a educação, né, com supervisionamento. É isso, Patrícia? Isso mesmo. E para iniciarmos aí as nossas reflexões sobre o ensino híbrido, nós trouxemos um trecho retirado do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Ele diz assim: penso que a educação não é redutível à técnica, mas não se faz educação sem ela. Não é possível, a meu ver, começar um novo século sem terminar este. Acho que o uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos meninos e meninas. Depende de quem usa, a favor de quê e de quem e para quê. Quanto à tecnologia na educação, ainda que não tenha sido o tema principal discutido por Paulo Freire, esse tema pode ser encontrado em alguns de seus textos relacionados com os conceitos sobre educação. Adiante. Adiante. Bom, o conceito de ensino híbrido, ele não é algo novo. Há bastante coisa na literatura, mas nada voltado especificamente para um contexto de pandemia. Não está transmitindo o slide. Sim, Patrícia, você tem ele aí, vai explicando. O Wagner acho que caiu, eu vou colocar o slide aqui, tá bom? Vai. Pessoal, como a gente falou no início, né? Estamos totalmente ao vivo e alguns probleminhas acontecem. Eu acho que o Wagner está voltando. Bom, então deixa eu continuar. Bom, então como eu disse, o ensino híbrido não é algo novo, né? Já há bastante coisa na literatura, mas nada voltado especificamente para o contexto de pandemia. Então é importante frisar aqui que estamos passando por readequações e adaptações, né? E sempre aprendendo, buscando e pensando juntos. Então, em que consiste esse modelo educacional? Ele combina o ensino presencial com o aprendizado remoto, tendo a tecnologia como a mediadora desse processo. Isso significa que o aprendizado pode acontecer tanto em uma sala de aula presencial como em um ambiente virtual. Ou seja, ele combina atividades presenciais junto com as atividades online realizadas por meio das tecnologias digitais e informação
e comunicação, né? As TDICs, como o Laércio falou anteriormente. Então, quando olhamos, né, para o cenário atual, esse modelo ele veio para ficar. Se a gente realizar uma retrospectiva e analisarmos a nossa situação desde o início das aulas remotas, nós tivemos que buscar novas formas de aprender e ensinar. E a tecnologia fez a diferença como facilitadora e potencializadora do ensino para esse momento. Alguns já usavam e tinham maior facilidade, mas aos poucos todos nós fomos integrando as novas tecnologias digitais ao nosso trabalho. Então, nós ouvimos muito a palavra ensino remoto durante esse período, mas daqui para frente vamos ouvir muito a palavra ensino híbrido. Bom, volta um slide, por favor. Não, pode passar. É o próximo. Bom, o ensino híbrido ele tem alguns modelos de aprendizagens combinadas. Alguns modelos são mais apropriados para serem adotados combinados com as aulas presenciais, como, por exemplo, a rotação por estação, o laboratório rotacional e a sala de aula invertida. E outros modelos que já são mais virtuais, como o modelo Flex, o à la carte, o virtual enriquecido e a rotação individual. Então, o ensino híbrido ele tem vários modelos, uns mais aplicáveis junto com as aulas presenciais e outros que são mais difíceis de serem combinados com as aulas presenciais. Pode seguir? Mas por que então o ensino híbrido, né? Por que o ensino híbrido? Por que pensar, né, nessa nova proposta? Um dos nossos maiores desafios é buscar práticas pedagógicas alternativas que nos levem a uma aprendizagem ativa e que se opõem àquela aprendizagem bancária baseada na mera transmissão de conhecimento, na mera transmissão de informação. E principalmente que o nosso aluno assuma uma postura mais participativa. Pois bem, né, o ensino híbrido ele permite que o aluno desenvolva problemas, projetos. Nele nós podemos trabalhar com debates, pesquisas, leituras, com uso de jogos, além de algumas metodologias como a aprendizagem baseada em problemas, que é conhecida como ABP, que é voltada para a aquisição do conhecimento por meio da resolução de situações, mesclando aí teoria e prática, e a aprendizagem baseada em projetos, na qual o aluno ele se envolve em tarefas e desafios para desenvolver um projeto ou um produto. Então, ela acaba integrando diferentes conhecimentos e estimula o desenvolvimento dessas competências, como, por exemplo, também o trabalho em equipe, o protagonismo e o pensamento crítico. Adiante. Por conta do tempo, nós não iremos falar aqui de todos os modelos, né? Nós vamos trazer algumas sugestões. No modelo por rotação, existem 4 submodelos. A rotação por estações, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida e a rotação individual. Mas, como foi dito lá no início, alguns modelos se combinam melhor às aulas presenciais. Um deles é a sala de aula invertida. Adiante. Bom, a sala de aula invertida é o modelo mais simples. Nela, os alunos estudam em casa um conteúdo online sugerido pelo professor e aplicam ou praticam o que foi estudado na sala de aula. Isso poderá também ser intercalado com, pode ser presencial ou virtual. Então, aqui nós podemos, por exemplo, envolver a descoberta e experimentação, utilizar atividades práticas, o levantamento de hipóteses, pedir para assistirem vídeos ou realizarem leituras nesse momento. Aí, na aula seguinte, os resultados poderão ser discutidos e as conclusões construídas por todos juntamente. Adiante. No modelo rotação por estações, os alunos têm rodízio. Como ele funciona? Então, o professor estabelece uma agenda de tarefas que também pode ser construída junto com os alunos, mas uma das tarefas, pelo menos uma delas, tem que ser online. Nesse modelo, então, os estudantes trabalham de forma colaborativa, inclusive nas atividades que são desenvolvidas de forma online. As estações são fixas e os estudantes navegam ou andam por elas. Assim como na sala de aula invertida, na sala de aula presencial, irão acontecer também as discussões, a experimentação e a prática.
Adiante. Bom, e quais são as vantagens, né? O que o ensino híbrido traz de positivo? A gente está cansado de saber e vários estudos apontam, né, para o fato de que os estudantes constroem sua visão de mundo, primeiro ativando seus conhecimentos prévios. Depois disso, ele acaba integrando essas novas informações com as suas estruturas cognitivas já existentes. Aí, para que possam pensar criticamente sobre os conteúdos estudados, eles precisam desenvolver as habilidades de pensamento crítico. Então, iniciar pela exploração é sempre muito eficiente. Afinal, né, não se pode buscar respostas sem antes pensar nas perguntas. Adiante. E para finalizar, nós vamos falar sobre o laboratório rotacional. Ele é parecido com as estações por rotação. Nele, os alunos também fazem rodízios em pontos específicos, de acordo com essa agenda de tarefa pré-estabelecida anteriormente, com o professor e com o aluno. Mas nesse modelo, interessante é que se pode combinar a sala de aula de informática, por exemplo, com a sala de aula. Ou então, uma aula online com uma aula presencial. Vamos entender melhor com alguns exemplos. Então, o professor pode estar na sala de aula e alguns alunos em casa. Se for na escola, o professor pode ficar na sala de aula e os alunos na sala do acesso com a supervisão de outro professor ou de uma outra pessoa. Com isso, as turmas também podem se alternar até mesmo com os alunos de turmas diferentes. Então, dois professores de turmas diferentes podem combinar e fazer o plano de aula contemplando esses dois momentos. Então, esse tipo de modelo pode envolver também várias disciplinas. Adiante. Bom, de tudo que foi dito, o mais importante é o planejamento e a intencionalidade. Pensar no antes, no durante e no depois. Então, o que o aluno irá fazer? Quais são as TEDx que eu irei utilizar, ou que eles irão utilizar? Como manter o engajamento, a motivação para proporcionar essa aprendizagem ativa? Por exemplo, na sala de aula invertida, antes da aula, o que eu escolho para o meu aluno fazer? Né? Ele irá conseguir fazer com a autonomia? Eu posso dar algumas sugestões e opções para isso. Ele estuda o conteúdo em casa e vem para a sala de aula para participar das atividades propostas. Então, eu preciso pensar em indicar as plataformas que vamos usar e pensar em como despertar esse engajamento com uma sequência. Então, o aluno participa, ele troca, ele pesquisa e se envolve no processo. E durante a aula, podemos ter aí um mão na massa, sempre, claro, com o nosso apoio e orientação. E o depois, né, pensar no feedback e no aprofundamento. Então, nós aqui deixamos para vocês alguns modelos, algumas sugestões. Claro que por conta do tempo, infelizmente, nós não conseguimos nos aprofundar, mas ficam aí, né, as dicas, né, de sugestões para serem usados. Então, o aprofundamento tem que vir depois, né, por conta da nossa alta formação. E claro que por conta disso, né, nós acabamos falando rapidamente sobre cada um. E dando continuidade no nosso momento formativo, o Laércio vai falar um pouco mais sobre esse assunto. É com você aí, Laércio. Aí nós vemos uma questão que é muito importante a gente refletir aqui junto com vocês, é a aplicabilidade. Até nós vemos aqui, alguém falou, né? Mas isso foge um pouco da realidade do aluno. Eu não sei se foge, porque nós estamos vendo aqui muitas pessoas comentando, inclusive, que já praticam, por exemplo, sala de aula invertida e entre outras utilizações. É lógico que cada escola tem uma realidade diferente. Eu trabalhei em escolas em que o laboratório de informática funcionava extremamente bem. Eu cheguei em escolas em que tinham 5 computadores funcionando. E depois nós fomos ver por que só 5. E eu sempre fui curioso. Então eu fui olhando, muitos estavam ligados, duas máquinas em um único estabilizador. Alguém tirou o estabilizador, não sei porquê. E aí o que acontece? Queima o estabilizador. Não queima o estabilizador, queima um fusívelzinho de proteção. Gente, tinha 5 computadores funcionando. Eu troquei 7 fusíveis de estabilizadores, e de 5 nós passamos a ter 19 computadores funcionando, e eu utilizava aquela sala. Até depois alguém comentou, né? Você usa a sala como se fosse sua. Eu me sentia em casa, né? Eu fiz aquilo porque eu sentia aquela necessidade. Então dá para fazer com o que tem em cada realidade. É lógico. E o ensino híbrido pressupõe justamente isso, você saber regrar, né,
essas dificuldades. Então, eu tenho 10 computadores, eu não consigo levar a sala toda, dividir essa sala, ver se isso é possível, contar com o apoio de outras pessoas. É assim que a gente vai fazendo Ô, Laércio, eu tô vendo algumas críticas no chat. Para quem não sabe, eu saí da sala de aula tem um ano. E na sala de aula eu já usava o ensino híbrido. Os meus alunos faziam pesquisas em casa, eu levava eles para a sala de informática, eu levava eles com um data show na escola. Então, eu acho que as críticas estão um pouco fora da realidade, tá? Só para fazer, porque eu estou vendo algumas críticas em relação que nós saímos da sala de aula e perdemos a questão essa. Não, tem um ano que eu saí da sala de aula e eu já usava. É interessante isso, né? É. E essa sistematização que a gente está tentando. Aliás, nós estamos vendo aí, alguns professores fazem a crítica, esse é o momento de fala também, né? Mas nós vemos outros professores dizendo que já usam esse sistema, né? Então, nós não estamos falando aqui, não estamos inventando a roda, não. Aliás, ensino híbrido não é algo que surgiu agora. É que agora nós nos vemos meio que. Ele é uma das saídas que a gente tem. Ele é uma das saídas. Então a gente utilizá-los faz bem, né? Faz bem. Na verdade, muita gente já utilizava isso e até sem a real noção do que estava fazendo. Né? Eu mesmo, tem muita coisa que eu falava, bom, isso aí eu já faço. Ué, então o que é essa sistematização? É justamente essa questão do ensino híbrido. E tem muita coisa aí para a gente pensar ainda. Mas vamos para a prática, né, Wagner? Vamos trazer nossos convidados. Vamos sim. Pessoal, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui com dois excelentes professores que estão aqui para falar um pouco sobre a prática deles no ensino remoto, o que a gente precisa ter em mente é a seguinte questão. Tudo que está sendo posto é da literatura antes do mundo normal, né? Então, o ensino híbrido, a própria conceituação que o próprio Laércio colocou, isso desde os anos 90, né? A questão das TICs, depois das TDICs. Ou seja, aqui é um espaço de formação e nós vamos falar dentro do que está posto na literatura. Mas não tem na literatura ensino híbrido em tempos de pandemia, como nós já havíamos falado. Não existe na literatura a avaliação no tempo da pandemia. Então, tudo que está sendo colocado aqui para vocês é para que a gente possa pensar a respeito, nos apropriarmos de tais ferramentas, para que aí sim nós possamos fazer as adequações dentro dessa realidade que é muito difícil. Se fazer um ensino híbrido em diversas realidades, nós temos 70 escolas, não dá para nós chegarmos aqui e falar que as 70 escolas têm uma série de problemas. É claro que todas as escolas têm problemas, mas existem muitas escolas com excelentes práticas e outras escolas que, infelizmente, por uma questão de infraestrutura, a questão de desvalorização, enfim, acaba comprometendo o nosso trabalho. Então, assim, nós somos servidores públicos como vocês. Tudo que a gente está colocando aqui é para fomentar a nossa questão em relação à aprendizagem. E aí o que a gente está sugerindo aqui é que a gente faça as devidas adaptações. Sabemos que todos estão cansados, todo mundo está incessantemente dando o seu melhor, né? Sabemos muito bem disso. Por isso que eu convido a vocês à reflexão sobre o que está sendo posto antes do antigo normal, né? Do novo normal. Que agora a gente está num tempo de pandemia, então é tudo muito novo. Então eu vou convidar aqui vocês, dois professores, para falar aqui no Café com Humanas. Se vocês tiverem alguma pergunta para esses convidados, coloca no chat para a gente poder fazê-lo, ok? Nós temos aqui o professor de Sociologia, o André, da Escola PEI Deolinda Copelli, que vai aqui participar com a gente. E temos também a professora Flávia, professora de História, da Escola Natanael. Tá? Então, muito obrigado, tá, por terem participado aqui com a gente. Deixa eu só tirar aqui, que eu não consigo. Laércio, deixa eu só tirar aqui, interromper o compartilhamento. Ok. Vamos aqui para mostrar o rosto de todo mundo. Né? Eu não consigo assoviar e acho bacana. Bom dia, André. Bom dia, professora Flávia. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem aceito este desafio de fazer tudo ao vivo, né? Porque dá uma ansiedade, não é? E aí eu vou começar a pergunta com o André. André, conta para nós como tem sido para você o ensino remoto. Desde o começo,
né? E até agora, conta rapidamente para nós a sua experiência no ensino remoto. E a todos e a todas. Bom, é uma satisfação enorme estar podendo participar aqui, né, desse desafio que é a nossa formação, né, pedagógica. E eu sou o André, como, né, o professor Wagner disse, sou professor lá da Deolinda Copelli, ou aqui da Deolinda Copelli, né? E a minha experiência tem sido uma experiência que eu vejo que muitos colegas compartilham também, foi uma experiência muito dificultosa, né? Primeiro por uma questão de adaptação consciencial do que estava acontecendo, né? E eu me vejo um professor muito chão de escola, né? Então, também a questão da acessibilidade, né? O grande desafio da acessibilidade, que é algo que muitos colegas estão colocando aí em relação ao equipamento da escola, né? A falta de acesso aos computadores e tal. Mas imagina isso em casa, né? Na casa dos nossos estudantes. E principalmente conhecendo a comunidade escolar que eu trabalho, né? Então, isso foi uma grande dificuldade, assim, mas que com o tempo, com as formações dentro da escola também, né, nos ATPCAs, nos ATPCGs, né, a gente foi criando aí, padronizando, né, práticas, boas práticas que fossem criando esse esforço de, né, trabalhar essa nova forma aí de ensino, né, utilizando algumas ferramentas, né, como o Google Forms, né, ou mesmo o Classroom, né, durante os nossos ATPCs, e o Padlet, né, que eu vou falar um pouco mais. Então, acho que eu respondo aí a sua pergunta. Obrigado. Legal, legal. Agora eu vou trazer aqui para a roda a professora Flávia. E para você, Flávia, como tem sido aí o ensino remoto desde o início da pandemia até agora? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês minha experiência. Eu acho que apesar, né, a falta do contato presencial, o ensino remoto ele vai trazer uma grande mudança, né, no nosso processo de ensino-aprendizagem. Pessoalmente, quando eu fiquei sabendo, né, desse distanciamento do ensino remoto, eu entrei em pânico, morro de vergonha de aparecer na frente da câmera. Antes da pandemia, não mandava nem áudio para as pessoas por vergonha, por timidez. E eu acho que o ensino remoto acabou auxiliando em várias mudanças no meu comportamento também. Mas, para o meu ensino, junto aos meus alunos, eu comecei a utilizar algumas estratégias para tentar me esconder, né, a princípio, ali no dia a dia, achando ferramentas que eu pudesse utilizar sem que eu tivesse totalmente exposta. E uma dessas atividades que eu tentei adaptar, né, a minha aula, os meus roteiros, ou através de mapas conceituais, ou através de PowerPoints, mas a que eu mais me adaptei foi o processo de animação, onde eu consigo ficar próximo do aluno, mas não tão exposta assim, por conta da minha timidez. Legal, segura aí a sua resposta, porque é a próxima pergunta, mas eu vou primeiro fazer para o André. Ô André, qual é a ferramenta que você tem utilizado, sem se estender muito, porque a gente vai ter a parte 2 para explicar, inclusive, mas quais foram as ferramentas que você, no meio desse percurso, procurou para encantar nas aulas remotas? O que você tem utilizado para mostrar aí para a galera que está nos assistindo? Tá com o microfone. A primeira ferramenta mais utilizada é o grupo do WhatsApp, né? Uhum. E depois, né, eu me adaptei melhor ao Padlet, né? E na escola a gente convencionou utilizar, né, o Google Forms como forma de promoção das atividades com os alunos. Legal. E André, tem dado o resultado? Você tem
se sentindo satisfeito com essas ferramentas que você elencou aqui? Bom, o Forms, né, foi muito melhor do que ficar recebendo foto, né, do caderno, ou tendo que trabalhar com e-mail, que foi algo que eu não trabalhei, né? Então, foi uma forma de centralizar, né? O Padlet é uma ferramenta que, como a gente vai falar mais para frente, você consegue utilizar ela ao vivo, durante a aula, sabe? Tem uma interação direta, né? O Classroom já é uma ferramenta que a gente tem utilizado mais dentro dos ATPCGs nas nossas formações, não é uma ferramenta que eu estou utilizando com os estudantes. Legal. Pessoal que está aqui, na parte 2, o André vai mostrar, a gente vai mostrar um recorte da aula dele, usando essas ferramentas que ele acabou de citar, e aí a gente vai elucidar um pouco mais a resposta do professor André. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para a Flávia. Né, vamos puxar o gancho da resposta anterior, que você falou que é um pouco tímida, que tem mudado muito o seu modo de ver em relação à questão do ensino remoto. Qual foi a ferramenta, ou quais as ferramentas que você tem utilizado para encantar aí no ensino remoto? Conta para nós, por favor, Flávia. Como eu falei e comentei, né, eu tentei adaptar os meus roteiros de aula a situações onde eu não precisasse aparecer tanto. Então, eu procurei mapas mentais em plataformas, né, de busca que eu utilizei. Utilizei um aplicativo que chama Render Forest, que é whiteboard, que é aquele da mãozinha que apaga, como se fosse uma lousa. E o que eu mais, eu acho que deu certo, na minha experiência, é o Animaker, que é uma animação que eu utilizo, eu consigo criei uma personagem, né, com algumas características para eles lembrarem da minha pessoa, e eu coloco também a minha voz dentro dessa animação. Então, eu acho que eu consigo, a partir daí, trazer essa proximidade que falta, né, nesse ensino remoto. E eu acho que fez com que eles fizessem essa semelhança, essa comparação entre eu e a personagem. Olha, vamos aproveitar que o Lars colocou a gente todo mundo na tela. Eu queria só ler um comentário da professora Marcela. E é verdade, Marcela, o ensino remoto fez o professor mudar rapidamente como nunca visto. Não vejo minha prática daqui para frente sem uso desses recursos. E assim, de fato o que a Marcela falou, é o que a Flávia, o André, né? De fato a gente teve que se reinventar da noite para o dia, né? E aí, não vou falar muito. Lars, coloca na tela só um trechinho da prática da professora Flávia para vocês olharem aqui o que ela acabou de dizer. É muito legal, assim, é sensacional. Mostra pra gente, por favor. Vamos lá. Bom, enquanto o Lars vai colocando aqui, eu vou falando, porque é horrível live no silêncio, né? Vamos ficar aqui, nós vamos observar. A professora Flávia, ela tem um canal no YouTube, né? Que ela coloca todos os vídeos das aulas que ela trabalha com os alunos, né, professora? E aí a gente vai ver uma parte aqui que fala sobre uma das aulas, né, que fala sobre o Estado totalitário. Vamos lá que ele vai aumentar o volume para a gente poder ouvir. Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o Estado totalitário. O que é um Estado totalitário? Ou também conhecido como autocracia? Autocracia é tudo que está relacionado ao poder absoluto e inquestionável, autoritarismo, tirania. Características da autocracia: totalitarismo, nada deve vir acima do Estado; nacionalismo, exaltação dos valores nacionais; militarismo, as nações têm de fortalecer seus exércitos com a defesa e executar uma política expansionista; corporativismo, existência de um único partido que organiza a sociedade; antiliberalismo, ausência de liberdade sindical, econômica e de imprensa; propaganda controlada pelo Estado, com a finalidade de fortalecer o surgimento do patriotismo, culto ao chefe e disciplina.
Mas o que favoreceu a ascensão dos regimes totalitários na Europa na década de 1920? Flávia, a gente vai ter que cortar um pouquinho por causa do tempo, gente. A gente fica desesperado querendo mostrar para vocês. Mas conta um pouquinho para nós como que foi. Esse vídeo tem 4 minutos. Conta um pouco como que foi essa experiência com esse vídeo enquanto ele vai rodando na tela. Como eu falei, né, procurei várias ferramentas para tentar me esconder, né, e achei o software do Animaker. Esse é o Animaker 2.0, e eu também me encantei por ele, porque ele traz várias possibilidades. Eu achei que eu deveria fazer vídeos curtos, então tem 4, 5, 6 minutos, mais ou menos, os meus vídeos, para que os alunos tivessem acesso, mas que não fosse cansativo. A gente sabe, né, que o professor gosta de falar bastante, dependendo, assim, nas minhas aulas síncronas, elas acabam durando quase 50 minutos, então acabei fazendo videozinhos curtos para que eles tivessem, pelo menos, a noção do que a gente iria conversar, e posteriormente eu marco uma aula com eles para que eles tragam as dúvidas durante o nosso bate-papo e aí as aplicações das atividades. A princípio, né, esses vídeos eles eram vinculados através de professores que tinham um grupo de WhatsApp com os alunos, e aí depois, posteriormente, eu criei um canal do YouTube, que eu não imaginei que ia fazer também. Professor Turber, quem é que falou? Acho que foi o Bruno, né, numa das participações, meninos e meninas. Acho que o Bruno, né, que falou Profetuber, né, acho que ele deve ter falado. Dá uma olhada aí, pessoal, o canal delas, para vocês, caso queiram seguir, Flávia Nubiato Bardi. Só jogar lá na pesquisa do YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem da Era Vargas, tem Revolução Francesa. Dá uma olhadinha aqui, Lárcio, coloca esse aqui dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, eu procurei um filtro no Instagram para colocar. Como que foi, Flávia? Você tão tímido para fazer isso? Horrível. Mostra o começo, por favor, Lárcio. Só a introdução, porque aí foi um mapa conceitual. Vamos falar sobre a independência das 13 colônias, ou a independência dos Estados Unidos. Procurei um filtro no Instagram, eu acho, mas é o que mais fez sucesso com os alunos, eles falaram que adoraram, eu acho que eles sabem, né, dessa minha resistência. Tem um videozinho também que a gente tem um aluno no Natanael que tem uma síndrome, ele faz parte do 3º ano do ensino médio, então, parceria com o intérprete Luciano Germano, eu passo os vídeos para ele e ele faz adaptação em Libras. Então, está sendo um trabalho bem... sensacional. Legal. Eu lembro, a Marisa, ela postou esse vídeo, inclusive, no blog dela, de educação especial. Muito legal, olha. Então, ele que é o intérprete da escola? Isso. Ele acompanha esse nosso estudante do 3º ano do ensino médio. E como que foi essa parceria? Você manda aula para ele? Como que é? Isso, A gente conversa, né? Até as atividades, como adaptadas, geralmente ele também... Aí o estudante é quem faz o vídeo, quando eu peço, ele que faz a conversão em Libras. E eu encaminho um vídeo para ele, e ele me retorna com as Libras, e ele faz esse acesso com o Emílio, que é o nosso estudante. Ô, Flavinha, eles estão perguntando quanto tempo você leva para preparar esse material? Então, é tudo a questão de você conhecer o software, né? No primeiro momento, quando eu entrei em contato, eu demorei bastante. Assim, acho que foi para fazer um videozinho de 3, 4 minutos, eu acho que eu demorei umas 4 horas, mas é tudo questão de você conhecer a ferramenta, né? Eu acho que se eu fosse fazer um vídeo no YouTube, eu também demoraria, acho que um dia inteiro, porque é questão de errar, voltar. Tem essa possibilidade de eu conseguir gravar por cenas, então eu acho que facilita o meu trabalho e acaba sendo um pouco mais rápido. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo a ferramenta, isso vai se tornando mais fácil, né? Que legal, Flávia. Vocês perceberam que eu caí um pouquinho, não sei o que está acontecendo com essa minha internet hoje. A gente ensaia, a gente testa tudo, deixa tudo no jeito para chegar ao vivo e dar isso, mas faz parte. Parabéns, professora Flávia. André, gostaria de fazer alguma pergunta para a Flávia? Alguém que está aqui no grupo? Fiquem à vontade.
Flávia, a minha pergunta para você é se você utiliza essa ferramenta também, pedindo para que os alunos elaborem, né, um material, sabe? Se você pede alguma atividade para eles e eles têm que entrar nessa ferramenta e desenvolver um vídeo. Você consegue fazer isso com eles? Na verdade, André, com esse estudante que tem necessidades especiais, eu peço atividade em vídeo, e aí eles... só que eu não especifico qual é a ferramenta que eles vão utilizar. Agora, nesse terceiro bimestre, eu peguei uma unidade ali, né, uma situação de aprendizagem do caderno do aluno, que é sobre Guerra Fria, que a sugestão seria a rotação, né, de estações, e eu sugeri para que eles se organizassem em grupos ou de forma individual, e eles têm que me apresentar um trabalho de forma diferenciada usando tecnologia. Pode ser um vídeo, uma animação, né, como eu coloquei no tutorial no YouTube, talvez eles utilizem. E eu acho que aí depois a ideia é compartilhar esses vídeos e aí eles fazerem uma avaliação através da plataforma do Google Forms. Eu acho que a gente acaba aprendendo muito com os estudantes, por isso que eu não delimitei um tipo específico de plataforma. Eu acho que quando eu tiver o retorno dessas atividades, eu posso aprender muita coisa com eles ainda. Legal, Flávia. Bacana. Pessoal, assim, a gente está super empolgado. Maristela, Joana, Gilmar, Patrícia, vários professores parabenizando a professora pela boa prática. Né? Teve um comentário de uma professora que falou assim, nossa, eu levei 15 dias para fazer o Animaker e agora estou aqui bem rapidinho fazendo, mas é isso mesmo, né? A experiência com ferramentas novas é nesse sentido, até você criar familiaridade, vai demorando mesmo, né? E a nossa intenção aqui, pessoal, é simplesmente dar luz e evidenciar as boas práticas, utilizando diversas ferramentas para encantar no ensino remoto, coisas que nós não sabíamos e que estamos aqui aprendendo gradativamente, né? E aí... Oi, Laércio. O Paulo já está perguntando. Flávia, podemos utilizar seu material do YouTube? E aí, Flávia? Pode. A gente está aqui para compartilhar experiências, né? Tendo as referências, né? Eu acho que eu coloquei lá no início no meu nome, não tem problema, não. Nós temos tempo para então. Oi, Brena. Não, é só rapidinho, assim, pensando nesses, né, nos recursos para encantar, os professores estão sugerindo vários outros, né? A Flávia colocou, né, o que ela utilizou, mas os professores estão utilizando vários outros aí, né? O Jarley colocou aqui o Beat Emoji. Vários professores colocaram algumas sugestões, depois a gente pode retornar aqui o que vocês estão colocando e ver, né, o que vocês estão utilizando. Obrigada aí, professores, pelas sugestões. Legal, obrigado, Dri. O professora Flávia, o Laércio, a gente tem tempo para colocar. A Flávia fez um tutorial para nós. Nós vamos, inclusive, está lá no YouTube, tem o tutorial. Nós vamos colocar aqui uma parte dele, que ela explica o passo a passo. Dá tempo de a gente colocar um pouquinho do tutorial, Laércio? Dá sim, eu já vou colocar aqui. Então, assim, vai ter um tutorial do Animaker, ela colocando passo a passo. Se vocês tiverem algum problema, de puta, eu não consegui ouvir e tal, teve algum problema, no canal dela é o primeiro vídeo. Por isso que a gente está divulgando aqui, tá bom? O canal que ela fez esse tutorial especialmente aí para a participação do Café com Humanas. De antemão, agradeço imensamente aí, professora Flávia, a disponibilidade e também em compartilhar esse aprendizado com a ferramenta. Vamos, então, para o tutorial, pessoal? Meu nome é Flávia, vou fazer um tutorial sobre o Animaker 2.0. O primeiro passo é colocar no site de busca o Animaker 2.0. O Animaker ele é um software de animação. E quando abrir a janela, ele vai pedir para clicar em Crie um vídeo. Você vai clicar em Crie seu primeiro vídeo. Geralmente ele solicita que faça um registro ou cadastro, mas também pode acessá-lo através do Facebook ou uma conta do Google. Ao abrir o software, aparecerá um painel que mostra modelos de vídeo de qualquer tamanho para qualquer plataforma. Na opção Crie um vídeo aparecerão vários modelos prontos ou um modelo em branco para você formatá-lo.
Em seu primeiro acesso, aparecerá um guia rápido para ajudar. No canto superior direito, aparece um cachorrinho, que é o Max, que também dá dicas de como utilizar o Animaker 2.0. Existe uma série de personagens na versão livre e na versão paga. A versão livre lhe dá o direito de criar 2 personagens. Você pode escolher o gênero e caracterizá-lo de diversas formas, mudando tom de pele, roupa, cabelo, acessórios, entre outros itens. Vamos escolher uma personagem para a nossa animação. Basta clicar na personagem e ela já vai para o nosso cenário. No lado direito do vídeo temos várias ações ou expressões para a nossa personagem. As ações representam movimentos e as expressões alteram o rosto da personagem. Após escolher a ação, eu posso invertê-la de posição clicando no item indicado. Do lado esquerdo do vídeo, nós temos várias opções. A primeira são os templates, onde eu posso escolher um cenário pronto. Abaixo da opção personagem estão os elementos para utilizar no meu vídeo. Também temos a opção inserir textos. Do lado direito do vídeo, podemos modificar o texto por fontes, tamanho e cores diferentes. O próximo item que aparece do lado esquerdo são os panos de fundo que eu posso usar no meu cenário. Sempre existe a versão paga e a versão livre. Cada vez que eu seleciono um objeto, eu posso escolher qual é o efeito que ele vai aparecer na tela. Na minha linha do tempo, eu também posso escolher qual é o momento que cada item aparece na minha animação. Eu também posso inserir vídeos e músicas que aparecem no próprio Animaker. Você também pode escolher ou fazer o upload de imagens que irá utilizar. Existem também alguns fundos animados. Geralmente a cena ela tem 10 segundos. Aí você tem que ir na linha do tempo e ampliar esse prazo, caso você deseja um slide com maior período. Você pode diminuir também o tamanho da cena clicando no menos. A linha do tempo ela tem 3 funções. A primeira função mostra a personagem e como que os elementos são inseridos na cena. A segunda função mostra o vídeo dessa cena. Nessa segunda função, eu encontro o microfone, onde eu posso gravar a minha voz para a animação. Na janela de gravação aparece o microfone para eu clicar e gravar a minha voz, e também aparece o tempo da cena, que pode ser modificado conforme dito anteriormente. Após gravar a voz, eu posso ouvir uma prévia para ver se ela ficou nítida, clara. Se estiver tudo ok, eu clico em aplicar. Se não, tenho a chance de regravar. Uma das ferramentas mais interessantes do Animaker é a sincronização labial. A personagem mexe a boca de acordo com a sua narração. Para selecionar essa função, você vai clicar na personagem e no microfone que aparece próximo a ela. Novamente, abro uma janela para a gravação. Olá, pessoal. Tudo bem? Após eu clicar em aplicar, a gravação irá para a minha linha do tempo. E eu posso posicioná-la no momento mais adequado. Ali também tenho acesso a funções como volume, copiar ou excluir. Ao finalizar uma cena, é só clicar no play para visualizá-la. Olá, pessoal. Tudo bem? Clicando no sinal de mais, eu acrescento novas cenas à minha animação. Após a animação pronta, você pode compartilhar ou baixar no seu computador. Com o download do vídeo, você pode publicá-la. Alguns pontos importantes sobre o plano livre. Ele vem com a marca d'água do Animaker, ele permite a criação de 2 personagens, você pode fazer 5 downloads por mês, só que do tamanho de 2 GB. Se houver necessidade de um vídeo, de uma animação maior, eu sugiro que façam 2 partes ou 3 partes separadas.
qualidade do vídeo em HD. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau. Bom, pessoal, a galera estava perguntando o nome da Flávia, é Flávia Nubiato Bardi, né? O Laércio depois vai colocar no comentário o link do canal já, do YouTube dela. A gente infelizmente, está terminando, né? Assim, eu quero muito agradecer a presença dos dois professores, do André e o Iarra, e da Flávia Nubiato Bardi. Muito prazeroso tê-los aqui. Na parte 2, nós vamos ver um pouco mais sobre o Padlet, sobre as aulas síncronas que o professor André tem desenvolvido com seus estudantes. Então, nós vamos tentar, por meio dessa TPC, contemplar as duas vertentes. Os professores mais tímidos, que por meio da animação, né, foi aí usar como uma ferramenta, e os professores que têm um pouquinho mais de desenvoltura, que não tem tanta timidez, e que também dê certo, né? Porque às vezes tem aluno que não tem tecnologia e você não consegue fazer aula síncrona. Então, nós vamos tentar contemplar os dois, tá bom? Querem falar alguma coisa? Dar um bom dia, porque eu vou passar a palavra agora para a Adriana. Bom, se eu puder só fazer um comentário, que é, professora, parabéns, realmente, né? Sensacional esse trabalho, né? E compartilho muito, assim, um sentimento que surgiu aqui, né, nas interações durante a formação, mas é isso, né? Um espaço de formação, né? De evidenciar boas práticas, né? E principalmente, como eu posso dizer, aprender, né? Aprender. Né? Obrigado, professor, viu? Obrigado pela sua participação e não se esqueça que André e Flávia estarão aqui na parte 2 quando nós tivermos a nossa TPC. Para a professora Flávia, por favor, despeça. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, que vocês tenham conhecimento do meu trabalho, me convidar aqui, estou à disposição para o que precisarem. E, apesar da timidez, né, foi mais fácil do que eu pensei. Obrigada. Que ótimo. Obrigado, viu, professora? Obrigado a todos vocês. Fiquem aí com a gente, que a Adriana agora vai dar uma super dica no NP Indica. É com você, Adriana. Bom dia, professores. Então, para a gente seguir aí o nosso formato da nossa TPC, a gente tem o NP Indica, o livro que a gente indica é com o tema que a gente discutiu hoje, né? Então, ensino híbrido, o nome do livro, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia da Educação, né? Ele é um livro organizado pela Lilian, a professor Adolfo, Fernando. Ele é um livro bacana porque ele tem a parte teórica e tem algumas sugestões práticas, né? Então, ele vai falar um pouquinho tanto de experiências de escolas públicas, particulares e algumas instituições. Então, às vezes, né, quando a gente fala da parte teórica, né, é importante sempre mostrar a prática, porque as duas coisas andam juntos, né? E mesmo quando a gente, às vezes, né, alguns professores colocaram, né, já fazia isso, né? Já faço, né? Bacana. E é importante sempre a gente atrelar a nossa prática a uma teoria, né? Então, assim, muitas vezes a gente faz, mas quando a gente relaciona com a teoria, a gente tem um resultado melhor, né? Esse livro, ele tem no primeiro capítulo, são 10 capítulos. No primeiro capítulo, o professor José Morin, que vai falar sobre o ensino híbrido, né? O híbrido no sentido de mistura, né? Essa mistura do online e o presencial. Que é um momento aí que a gente está nessa discussão, que a gente sabe que é um momento difícil, e que os professores mostraram com muita maestria o que fizeram de bom até agora. A gente viu que teve um movimento da sociedade, né, que valorizou esse trabalho do professor, o professor buscou, né, outras formas de trabalhar. Né, os pais, assim, eles verificaram que o trabalho do professor não é um trabalho simples, né, que é um trabalho difícil e trabalhoso, né, todos verificaram, foi um momento bem bacana, assim, de valorização mesmo, né. Então, o professor Morin, ele vai falar de algumas coisas, entre elas a questão do projeto de vida, né, então a gente está no momento aí de projeto de vida, eles já, né, todos esses teóricos, eles já falam da importância aí desse projeto de vida. Por quê? Porque daí facilita mais o aluno ver sentido no que ele está, né, no que ele está aprendendo, né? A questão
do trabalho com as competências cognitivas e socioemocionais, olha só, né? Então a gente está nesse movimento, mas assim, ó, trazendo, ele fala, né, o José Moran e outros também falam dessa questão da disciplina, né? A disciplina, a gente tem uma rede que é por disciplinas, mas o que a gente pode estar fazendo para ultrapassar a disciplina? A gente pode estar trabalhando por projetos, né? O que ele fala da questão de projetos. Outra coisa também bacana é que tem outros capítulos também que vai falar da questão da avaliação, do espaço físico, né? Então, como que a gente pode estar mudando a aula já a partir do espaço físico? A gente tem das tecnologias digitais que já foram colocadas aí pelo grupo, né? E além do professor, né? Que o pessoal fala assim, não, mas é só o professor, não, ensino híbrido, professor, mas tudo na escola tem que mudar, a gestão tem que mudar, o PPP da escola tem que mudar, então é um trabalho em equipe que também fala aqui no livro, né, a importância do trabalho em equipe, né, do planejamento. Então é um livro bem bacana, a gente está com tempo curto, a gente poderia estar falando muito mais, eu sei que muitos professores já leram esse livro, é um livro bem bacana que a gente pode estar utilizando de novo lá na parte 2, que é uma referência bacana, tá? A gente agradece, o trabalho de vocês é fundamental, a gente pede para vocês a avaliação, é sempre importante para a gente a avaliação, tem aí o QR Code para vocês avaliarem, porque a gente consegue redirecionar sempre o nosso trabalho, as referências, e da lista de presença, que o Wagner já falou no início, mas para quem não pegou, a gente tem a lista de presença dessa TPC e das próximas também, é importante vocês colocarem lá a presença de vocês, tá? Eu agradeço aí o tempo de vocês, tá? Obrigado, um abraço, bom trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Gente, a gente se despede aqui. Eu vou colocar daqui a pouquinho já nos comentários novamente o link da lista, o link da avaliação. Avaliem nosso trabalho, nós trabalhamos junto com vocês. Quem quiser participar, manda um recadinho. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.